Oi, boa noite, gente. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa mesa de conversa de hoje, que se chama Produção de Corpos Indígenas. A ementa do que a gente pensou para acontecer aqui hoje tem a ver com um acontecimento na etnologia dos povos ameríndios das últimas décadas, em que transbordam relatos de como os grupos investem em mecanismos sociais de criação de pessoas, uma vez que o nascimento de um novo bebê não é garantia do nascimento de uma pessoa. Ele, enquanto ser humano, precisa ser produzido, e isso ocorre através de uma série de procedimentos proscritos e prescritos. Entre alguns grupos, inclusive, a possibilidade da gravidez é garantida através de procedimentos específicos. Então, os antropólogos aqui presentes hoje são convidados a falar sobre os seus estudos de caso envolvendo os povos amazônicos tucano, canamari e caritiana. São os nossos convidados Andréia Oliveira de Castro, que é antropóloga, professora do Departamento de Antropologia da UFPR, que trabalha com etnologia indígena e pesquisa junto ao grupo indígena caritiana. Temos também o João Paulo Lima Barreto Tucano, que é indígena do povo Iepamassa, nascido na aldeia São Domingos, no município de São Gabriel da Cachoeira. Graduado em Filosofia, mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. É fundador do Centro de Medicina Indígena Basericovwi, nossa pronúncia super errada, tá? Desculpa, João. E da primeira Casa de Comida Indígena, além de membro de diversos núcleos de pesquisa nacionais e internacionais. Temos também Luiz Antônio Costa, que é professor de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele realiza pesquisa com os Canamari, do Vale do Javari, desde 2002, abordando temas como parentesco, organização social, concepção de pessoa, relação entre humanos e não humanos, mito e história. Além do seu livro sobre os Canamari, The Owners of Kinship, publicou diversos artigos em periódicos nacionais e internacionais. Então, gente, como as nossas dinâmicas de mesas de conversa vêm sendo, a gente vai ter a fala dos nossos três convidados. Em seguida, vai ser aberto para perguntas. Temos mais ou menos a média de 3 perguntas. E encerramos a mesa, se Deus quiser, com muito sucesso, muita felicidade. Obrigada pela presença mais uma vez. Até. Boa noite a todas, todos e todes. Obrigada por estarem aqui, vir conversar com a gente. Né? Não está tão frio, ainda bem. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter 20 minutos, cada um aqui de fala. Primeiro vamos começar pelo João, depois o Luiz e, por último, eu. Quero agradecer ao MUPA, ao museu, por essa excelente iniciativa, essa programação incrível sobre corpo. Agradecer também a Gabriela pelo excelente trabalho que ela vem desenvolvendo no museu. A gente sabe que não é fácil. Né? Agradecer a Josi pelo convite super generoso a todos nós, a organização do evento, o Elton, Ana. Muito obrigada a todos. E, então, eu vou passar a palavra para o João. Bom, obrigada. Ayutimosai Arcamarena. Boa noite, meus caros amigos. Boa noite. Já estou considerando vocês como meus amigos, viu? Não conhecia, mas já começa mal, né? Obrigado pelo convite, Josi, obrigado ao museu, obrigado aos professores, pela essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho. Antes de falar especificamente sobre o corpo, gostaria de apresentar meus trabalhos. Entendeu, peixe? Eu tenho me dedicado a entender o nosso sistema de conhecimento. O nosso, digo, indígena, mas no recorte de Pamaçã, que eles conheceram como tucanos. Né? A partir de várias experiências, né? E eu vou dizer por quê mais depois. Dentro desse esforço de trazer nossos conhecimentos para além dessas traduções tradicionais que são conhecidas, né? Ou são traduções feitas ao pé da letra, ou
traduções feitas pelos antropólogos em função dos seus trabalhos, ou mesmo iniciativas próprias dos indígenas que estão traduzindo os nossos conhecimentos. Meu esforço na antropologia foi pensar o pensamento indígena. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Pensar o pensamento indígena é um desafio, né, para não cair nas armadilhas que já existem, tipo essa que eu acabei de falar, a tradução direta, e também não cair na armadilha de querer pegar uma tradução antropológica, mas pegar a antropologia como instrumento para pensar os pensamentos ou a lógica indígena. Desse esforço, a primeira dissertação produzi esse, que é um livro chamado Waimaçã, Peixes e Humanos. Waimaçã, tradicionalmente, foi traduzido como peixe-gente. Wai é peixe, maçã, gente. Uma tradução direta é peixe-gente. Mas essa tradução parece simples, mas não é simples, porque ela levou a interpretar, né, de uma forma equivocada aquilo que nós queremos dizer que não é. Então, disso eu trago uma discussão onde eu mostro que uma tradução equivocada leva a gente a pensar que aquilo é, que não é. Que não é. Não sei se eu estou fazendo entender. Ou seja, o peixe não é gente. Ponto final. Utilizamos apenas essa qualidade do peixe para falar de uma teoria nossa. Então, daí vem a discussão, onde eu apresento isso, e onde eu apresento também um pouco de como nós organizamos os grupos de peixes, para além da classificação ictiológica da ciência. Né? Qual é o esforço? O esforço aqui é mostrar que povos indígenas têm suas concepções, teorias, categorias de entender, de construir, e, a partir dessa concepção, construir suas relações sociais e relações com outros humanos que habitam nesses outros ambientes. Então, esse é o ponto que eu trago aqui, dizendo que, para nós, todos os lugares que nós podemos chamar de ambiente são habitados por humanos, sob outras condições, sob outros domínios. Portanto, não são espíritos, como muitas vezes é traduzidos. Simplesmente dizer assim, o que Davi Copenau está dizendo que Chapiri são humanos, que ele conduz eles para a vida, a formação dele, ele não está falando dos espíritos, ele está falando das pessoas que ele relaciona diretamente. Portanto, não tem sentido nenhum de traduzir Chapiri ou Waimaçã na chave de religião, ou na chave de espíritos. Esse é o primeiro ponto. Terminando isso, venho mais minha tese, que foi premiada pelo Telacap em 2021, onde eu trago a noção do corpo, do ponto de vista nosso indígena. Eu cheguei a me interessar em estudar sobre o corpo a partir do momento em que tive sérios problemas familiares, problema não minha família, mas problema com médicos, problema com antropólogos, sobretudo. Né? Porque aconteceu um fato, que eu não vou ater muito nisso, né, que duas coisas me chamou muita atenção nessa relação. Minha sobrinha tinha vindo da nossa comunidade, lá para a fronteira, o professor conhece muito bem mais ou menos onde é, e foi para Manaus para tratar da picada de cobra. Ela tinha viajado 4 dias e o estado dela um pouco grave. Né? E a primeira medida que os médicos quiseram fazer foi amputar o pé dela. Primeira medida. Isso a gente ficou em choque, nós, né, a criança mais do que todos nós, mas nós tivemos uma ideia de propor à equipe médica para que nós pudéssemos fazer, antes de pensar na amputação, um tratamento articulado, tanto a medicina, biomedicina, representada pelos médicos, e nossa medicina,
representado pelo meu pai, pelo meu tio, que estavam em Manaus comigo. A princípio, isso parecia como direito indígena, está na Constituição e tudo, diferença e tal, mas foi início de grande confusão. Dois pontos eu vou tocar aqui que marcou e mudou a minha luta, né? Primeiro, quando nós tentamos fazer isso, reunir com o médico, ele disse o seguinte, que ele não ia permitir a entrada do pajé no hospital, né, pulando, cantando, fazendo fumaça, tocando tambor, para fazer ritual de cura no hospital, porque o hospital era lugar de doente, lugar de silêncio. Aí eu falei para ele, tá certo, não estou dizendo que eu vou entrar lá. O senhor está certo, a gente sabe disso. Agora, não compare a medicina e os seus especialistas, que são especialistas, que praticam, exercem esse ofício, com o pajé do Boi-Bumbá. Vocês conhecem o pajé do Boi-Bumbá? Hoje está no período, está na televisão, a Isabela deu um pulo aí e tal, todo mundo conhece, né? Ele que faz isso, né? Pode ver televisão, Boi-Bumbá. Canta, dança, pajé, né? Pajé dança, canta, pula, né? Cura o boi. Aí eu falo, povos indígenas não curam o boi. Quem cura o boi é o pajé do Boi-Bumbá. Com muito respeito, não estou dizendo que contra. É cultura, é folclore, vamos considerar. Estou dizendo que não há para comparar os especialistas indígenas sobre essa chave. Foi o que o médico falou. Daí o que a gente percebeu? Percebeu que aquilo que o médico estava dizendo, que não ia deixar o pajé cantar, que não ia pular e fazer ritual de cura, não era uma opinião, não era uma fala só dele. É o que permeia a sociedade como um todo. Porque é o imaginário construído desde a colonização, cristalizado. Quando o pessoal fala, nossos especialistas, conhecidos como pajé, e nossas tecnologias de cuidado com a saúde e cura, já imagina nesse nível, que está na imagem, construída pelos pesquisadores, construída pelos educadores, pela televisão, tudo sistemático. Então, a primeira porrada foi essa, desculpa, palavras. Segunda, tentamos de novo, ele disse o seguinte, sentamos novamente, ele pergunta para o meu pai, por que ele não queria que eu amputasse o pé da neta, né? Meu pai não sabe falar português. Tentou arranhar e, visivelmente, meu pai, o médico chateado, levantou e disse, eu estudei 8 anos, por isso eu sou médico. Portanto, eu garanto ao senhor que se a gente não amputar o pé da tua neta, ela vai morrer. E o senhor, com muito respeito, não frequentou nenhum dia de aula. Não frequentou sala de aula. Isso, para mim, foi muito forte. Uma discriminação total. Então, daí vem uma reflexão que a gente precisa fazer, que eu trago. Né? A ciência não admite outros modelos de conhecimento. Essa é a verdade. Só para dizer, nós, conforme dado da ciência, da arqueologia, habitamos nesse território 12, 17, 22 mil anos. E alguém que chegou 524 anos vai me dizer que eu não tenho conhecimento da medicina? Espera lá, meu amigo. Algo está errado. Daí que eu debrucei a minha tese para trazer essa questão. Porque é uma pergunta simples. Nenhum médico ou enfermeiro ou qualquer profissão de saúde vai intervir sobre o corpo se não souber o que é o corpo. Nenhuma possibilidade. Do contrário, perguntar, pode ser verdadeiro? Porque meu pai e o meu tio devem saber o que é o corpo do ponto de vista deles. Senão, eles não vão fazer nada sobre o corpo. Né? Daí eu debrucei no meu doutorado e trago essa discussão agora que povos indígenas, Alto Rio Negro, ela tem uma concepção de que o corpo é síntese, é microcosmo. É síntese porque ela resume todos os corpos que existem no mundo terrestre, que são 6. Terra, floresta, água, o ar, o fogo e a condição animal.
São esses elementos, ou esses corpos, que constituem o corpo humano. Então, daí a gente consegue perceber que, para além do conceito biológico, que é do conceito que a biomedicina opera, nós, povos indígenas, operamos a partir desse conceito de que o corpo é microcosmo. Portanto, ela é uma potência. Ela pode transformar qualquer coisa. Quando vocês lerem nossas traduções diretas, narrativas míticas ou mitos, vocês vão perceber que todo o tempo nossos demiurgos estão transformando em qualquer coisa. Pássaro, cobra, água, fumaça, onça, tudo. Porque é a própria potência do corpo, é isso. É vegetal, é terra, tudo. Né? Esses elementos na sua essência, na sua totalidade. Mas uma questão é a seguinte. Bom, boi também é constituído de 6 elementos. Cachorro também é constituído de 6 elementos. Né? Todos os animais, os corpos, são constituídos de 6 elementos. Qual é a diferença? Aí mergulhei, aí eu entendi que que nos diferencia entre o meu cachorro e a paca, o que eu como, é o nome. É o nome que me conecta à dimensão da noção de gente, de pessoa ou de humano. Né? Porque nós, povos indígenas, somos organizados por grupos sociais. Tucano, Dessano, Baraçano, Tuiuca. Cada grupo tem seu nome limitado, os toques de nome limitados, tanto masculino e feminino. Por exemplo, eu sou Yupuri. Yupuri é um nome exclusivamente do grupo tucano. Nenhum outro povo pode se apropriar, senão ele vai sofrer. Daí, quando meu avô me deu esse nome, automaticamente ele me conectou nesse grupo social, me conectou dentro dos conhecimentos tucanos, dentro da noção do território tucano, dentro do sistema de relações tucano, dentro de tudo. Noção de terra, noção de casa, noção de artefato, noção de pertencimento, tudo. Portanto, é uma que eu chamo de dimensão metafísica do corpo. Daí que eu trago. Esses 2 conceitos é fundamental para nós, porque é a partir desses 2 conceitos ou concepções que nós cuidamos a nossa qualidade de vida, dito saúde. E, para terminar, quero dizer que nós, em síntese, dizemos que meu corpo é extensão desse mundo. Esse mundo é minha extensão. Portanto, qualquer coisa que eu provocar desequilíbrio, automaticamente meu corpo vai sofrer. Eu vou sofrer. Nós vamos sofrer. Essa é a relação que nós mantemos. É isso que eu quero encerrar, dizendo que não dá para a gente continuar traduzindo os conhecimentos indígenas na chave da religião. Não dá. Que a religião é um conhecimento ocidental que pertence ao modelo próprio de conhecimento. Mas, para o meu pai, traduzir como casas sagradas, espírito, espiritualidade, reza, benzimento, curandeiro, não tem nenhum sentido. Porque é outro modelo de conhecimento. E também, se a gente quer dialogar, não dá para a gente continuar traduzindo os conhecimentos indígenas na chave de etno. Etnobotânica, etnohistória, etno não sei o quê, etno, tudo se tornou etno. De repente, costumo brincar. Eu sou etno João Paulo. Obrigado. Obrigado, senhor. João, muito obrigada pela fala riquíssima e por essa lição maravilhosa de que tudo se transforma em etno. Concordo inteiramente. Muito obrigada. Vou passar agora, então, para o Luiz, e aí depois a gente conversa. Alô, obrigado. Obrigado a todo mundo do museu pelo convite. Prazer estar aqui. Né? A Josi, a Gabriele, todo mundo, a Letícia, todo mundo com quem eu falei. Muito obrigado. Vai ser muito difícil eu seguir o João depois dessa fala espetacular. E também, como eu não tenho o seu dom da oralidade, eu vou ter que ler um pouquinho o que eu vou falar. E eu vou falar um pouco de tradução também. Né? A gente vai sair do Alto Rio Negro, a gente vai agora para o extremo oeste do estado do Amazonas, na fronteira
com a Colômbia e o Peru, um povo chamado Canamari, que fala outra língua. E eu vou tentar aqui umas traduções que eu espero que não é na chave da religião, então talvez a gente consiga ir adiante. Então, justamente, eu quero começar falando da linguagem, porque nos primeiros meses, né, do meu campo, da minha estadia entre os Canamari, eu me dediquei quase que exclusivamente a aprender a língua. Uma das minhas estratégias, uma das coisas que eu fazia para tentar aprender, era pegar alguma coisa que eu tivesse entreouvido ao longo do dia e compreendido parcialmente, ou não compreendido, ou mal compreendido, e tentasse formular uma pergunta. Né? Eu fazia de noite, eu ficava de noite tentando montar uma pergunta para no dia seguinte fazer a pergunta. Eu juntava o que eu tinha de vocabulário, o que eu estava aprendendo de gramática, e eu fazia o possível, e mesmo que eu não entendesse a resposta, eu estava indo adiante, eu achava. Pelo menos estava melhor. Então, um dia, mais ou menos no 4º mês, vivendo em aldeias Canamari, eu fiquei com a impressão de ter entendido, ou decifrado, a meu modo, um amigo meu dizer para mim, em Canamari, que os chefes de antigamente eram belos e bons e que eles só morriam de feitiço. Aí eu resolvi formular a seguinte pergunta, foi que eu tentei fazer de noite. Como eram os corpos dos chefes de antigamente? Parece um pouco estranha a formulação da pergunta, talvez, mas eu tinha uma boa razão para prepará-la assim. A palavra para chefe, que eu tinha ouvido meu amigo falar, é warar. A palavra também quer dizer dono de alguma coisa. Eu sabia, né, muitos anos lendo sobre as sociedades indígenas, que isso é bastante comum. O chefe é um dono de pessoas, em certo sentido. A palavra dono tem um rendimento grande nas línguas indígenas, então não tinha nada muito de excepcional nesse fato em si. Mas quando eu cheguei à palavra corpo, eu me dei conta de que eu não tinha certeza qual palavra eu deveria usar. Esse fato me deixou um pouco surpreso, porque nós, antropólogos que trabalhamos com as sociedades indígenas da Amazônia, a gente sabe da centralidade do corpo no processo de criação de pessoas, no estabelecimento de relações de parentesco, na constituição da singularidade, do destaque de pessoas. E eu até arrisco a dizer, né, e acho que essa é uma boa sacada desse evento, que o corpo é o conceito-chave da antropologia das terras baixas da América do Sul, justamente porque o corpo é central para a sociocosmologia das populações indígenas do continente. Mas eu não sabia qual era a palavra Canamari para corpo. Isso me deixou um pouco preocupado. Eu tinha 2 opções no meu vocabulário. Uma delas era a palavra chon, mas chon designava o tronco do corpo, não o tronco de uma árvore, o tronco do corpo. E eu queria falar do corpo, né, como tronco, mas todos os seus apêndices. Outra palavra que eu tinha ouvido há pouco tempo, pela primeira vez, era boror, que eu vi sendo usado para designar queixadas mortas que um caçador tinha trazido para a aldeia. Eu imaginei que a palavra boror poderia significar cadáver, mas, de repente, os Canamari usam a palavra corpo para dizer cadáver, que nem a gente, né? Está lá o corpo estendido no chão, Aldir Blanc e João Bosco. Podia ser. Então, eu formulei a seguinte pergunta. Como era o boror, que eu achava que era corpo, dos warar, que eu sabia que era chefe, de antigamente? E aí eu fiz essa pergunta para o Puruia, que era o meu avô Canamari, já faleceu. O Puruia tinha uma paciência enorme com os meus erros de Canamari. Ele sempre fazia muito esforço para me entender, mas essa pergunta não fazia sentido para ele. Silêncio. Aí eu me senti derrotado, né? Fiz a pergunta em português, porque o Puruia tinha trabalhado com seringueiros, ele falava, os Canamari não falavam português, a maioria, naquela época, mas o Puruia falava algum português. Eu nunca recebi uma resposta para a pergunta. O que o Puruia me explicou é que a minha pergunta estava errada porque a palavra boror quer dizer cadáver, e um cadáver é um cadáver, não importa se é de um chefe ou não. Aí eu perguntei, então, qual a palavra para corpo? E ele respondeu warar, que é a palavra que eu estava usando para falar do chefe. Aí eu não estava entendendo mais nada. Eu imaginei que talvez eu e o Puruia tivéssemos uma falha de comunicação ali, e eu disse para ele, Puruia, eu sei a palavra para chefe, eu sei que o warar quer dizer chefe, eu sei que o warar quer dizer dono também. O que eu quero saber é a palavra para o corpo. E o Puruia, que era brilhante, sempre entendia muito bem onde estava a minha dificuldade, ele disse o seguinte, Luiz, nosso corpo é nosso chefe, nosso dono. Mais tarde, eu descobri que os substantivos dessa frase são intercambiáveis. Poder-se-ia dizer, por exemplo, que nosso chefe é nosso corpo, nosso dono. Está no mesmo. Seria, em Canamari, seria o nosso warar é nosso warar e nosso warar. A frase me deixou tonto. Como assim? Uma mesma palavra designa o corpo e o dono de alguma coisa ao mesmo tempo? Isso não fazia nenhum sentido para mim em termos de gramática, muito menos em termos conceituais.
E ali, isso acontece quando a gente faz antropologia, né? Ali, naquele momento, eu vi, esse é o tema da minha pesquisa. Vou ter que passar 2 anos aqui aprendendo o que é isso. Após 2 anos vivendo entre os Canamari, eu decidi traduzir a palavra Wará pela expressão composta corpo-dono. Então, a melhor maneira de explicar para vocês o que eu fui aos poucos aprendendo é explicando como se faz um corpo-dono. E eu vou usar um exemplo que talvez pareça contraintuitivo aqui no início, que é o caso dos xerimbabos. Né? Xerimbabo é uma palavra de origem tupi, que entrou no léxico do português brasileiro via língua geral e que designa um animal selvagem que é amansado e que vive com humanos. Eu tenho aqui algumas fotos de xerimbabo, só para... Esse, por exemplo, é também já falecido de Samorá com seus periquitos. Esse é o macaco... Esse é o xerimbabo mais velho que eu já vi em aldeia Canamari. Tem outra foto, ele é enorme. Ele era tão grande que ele tinha uma rede só dele, claro, tinha que ser uma rede de onça, não podia ser outra. Esse é como um xerimbabo jovem, que eles têm que ser presos por um tempo antes de poder ser solto. Então, muitos povos da Amazônia criam os filhotes dos animais que caçam. O caçador mata a sua presa e, se tiver filhotes, ele às vezes decide levá-los para a aldeia. A imagem paradigmática para os Canamari é do filhote de um macaco que chega na aldeia agarrado aos pelos da mãe, que foi caçado. Aí uma mulher decide criar o filhote. É sempre uma mulher, ou uma menina, mas uma mulher, digamos. E, geralmente, essa mulher é a esposa ou filha do caçador. Tem uma série de técnicas para a criação de um xerimbabo, e essas técnicas elas dependem, claro, da espécie. Cada espécie tem uma exigência específica e também das habilidades da criadora. Os Canamari criam muitos xerimbabos, muito mesmo. Não tem uma aldeia que não tenha muitos xerimbabos. E eles só não criam predadores apicais. Eles dizem que é coisa de paró, coisa de louco. Cria onça, jacaré-açu, sucuriju e gavião. Real. Isso eles não criam de jeito nenhum. Alguns são muito comuns, como macacos, periquitos, araras, mutuns. Outros são mais raros, como queixadas, antas, urubus. E outros eu nunca vi eles criarem, mas eles dizem que criavam no passado, como veados e pacas. Os Canamari têm 2 nomes para xerimbabo, mas só um me interessa aqui. A palavra é Itiwaturitekian, aquilo que nós fazemos crescer. Então, a principal técnica, a única que é universal para todas as espécies para criar xerimbabo, é dar comida ou alimentar. Alimentar, em Canamari, como em português, é um verbo transitivo. Alguém alimenta, alguém é alimentado. Só que a palavra Canamari para alimentar significa literalmente criar a necessidade. E quando perguntados diretamente o que eles querem dizer por alimentar, 9 em 10 Canamari descrevem uma cena paradigmática. É quando a mulher mastiga a comida, tira da sua boca e coloca na boca do xerimbabo. A semântica da palavra para alimentar, no entanto, que literalmente quer dizer fazer a necessidade, indica que esse gesto orienta as ações do filhote para a sua alimentadora. E os Canamari dizem que o animal alimentado passa a ter um nakiayur, que eu traduzo por compulsão, por aquele que o alimenta. Então, no contexto da criação de xerimbabos, alimentar é um ato em que alguém que tem acesso à comida dá comida a um animal que está numa condição onde não tem acesso à comida e que, evidentemente, não tem como procurar comida ou produzir comida. É uma relação assimétrica. Embora o animal se alimente, a análise da palavra Canamari, que eles próprios traduzem por dar comida, não realça esse aspecto do verbo. O que a palavra coloca em primeiro plano é que quem é alimentado precisa de quem alimenta, que quem é alimentado que quem alimenta cria essa necessidade na parte alimentada, cuja orientação se volta, então, para o seu alimentador. Uma das metas da alimentação é fazer com que o xerimbabo se torne próximo da sua alimentadora, que o xerimbabo busque sempre a sua alimentadora, que siga ela pela aldeia, que durma com ela na rede dela. Quando esse processo daquilo que a gente chama de familiarização do animal tem êxito, os Canamari dizem que a alimentadora e o alimentado se amam. Talvez seja bom oferecer alguma informação adicional sobre os xerimbabos, informação que eu acho que se aplica a boa parte da Amazônia, mas não sei se toda. Bom, os xerimbabos se parecem mais com os nossos animais de estimação do que com os nossos animais de abate, na medida em que os Canamari nunca comem seus xerimbabos, mesmo quando são de espécie comestíveis, como a maioria é. Pelo menos, minimamente, quem alimenta o xerimbabo não come o xerimbabo, enquanto esse é por ela alimentado. Os xerimbabos também não têm, a rigor, nenhuma função. Muitos xerimbabos bonitos embelezam a aldeia.
Algumas araras podem ter penas arrancadas para confeccionar cocares. Algumas espécies, como mutuns e coatis, servem como sentinelas. Mas isso é secundário. Ninguém cria animais por isso. Eles criam para ter alguém para alimentar. Por fim, não há qualquer tentativa de favorecer a reprodução dos animais na aldeia. Os xerimbabos são mantidos numa espécie de infância eterna, mesmo que vivam por muito tempo, como é o caso desse aí. A familiarização não é uma proto-domesticação, nem uma domesticação truncada. É outra técnica, que segue outro saber, outra lógica. Então, vamos voltar aos Canamari. Uma mulher e o xerimbabo que ela cria, mediante uma relação em que a primeira alimenta o segundo, cria um laço que pode ser descrito de duas maneiras, tá? Embora seja o mesmo laço. Pode-se descrever a relação entre uma mulher que alimenta o xerimbabo e o xerimbabo que é alimentado em termos da filiação, dizendo que a mulher é mãe do animal e que esse é seu filho. Pode-se também descrever a relação em termos de maestria e dizer que a mulher é o corpo dono do seu xerimbabo. Há, portanto, uma sobreposição entre filiação e maestria. A mãe está para o corpo dono, assim como o filho está para o xerimbabo. Vamos focar aqui primeiro no corpo dono, com o qual eu comecei essa conversa. O que quer dizer afirmar que uma mulher é corpo dono do xerimbabo e que essa relação é instaurada pela alimentação? A gente, nós, falantes de português, podemos dizer, podemos admitir que a mulher que alimenta o seu xerimbabo é a dona do xerimbabo. Isso faz sentido. E, de fato, ela pode parar de alimentar o xerimbabo e, se ninguém assumir o seu lugar, o bicho vai acabar morrendo. Eventualmente, ela pode trocar seu xerimbabo com outras pessoas. Eu conheci uma mulher que trocou seu macaco barrigudo, do qual ela já havia se cansado, por uma rede de algodão com um funcionário da FUNAI, por exemplo. Então, a mulher tem ascendência sobre aquilo que ela alimenta. Isso dá para a gente entender. Ao mesmo tempo, a gente talvez possa compreender, pelo menos de modo metafórico, que a mulher possa ser dita o corpo do xerimbabo. Como também entendemos que é uma conexão entre o corpo de uma mãe e de um bebê, sobretudo de um recém-nascido. Uma das metas da criação de xerimbabos é criar laços de afeto que passam pela alimentação. Lembra da cena paradigmática lá da mulher tirando a comida da boca, que mastigou e alimentando o animal. Então, talvez a gente esteja ok com essa imagem da mulher, da mãe, como corpo do seu xerimbabo. Mas corpo-dono é outra coisa. Não é nem corpo nem dono, a rigor. É um outro conceito. Assim como uma mãe só é mãe em função do seu filho, um corpo-dono só é corpo-dono em função do seu xerimbabo. Desse modo, o corpo-dono não é a mulher que alimenta o xerimbabo, é o par mulher mais o xerimbabo que ela alimenta. Então, uma pessoa dual, composta dessa relação assimétrica de alimentação. Assimétrica porque é a mulher que alimenta sempre e o xerimbabo que é alimentado sempre. Já que uma das metas dessa conversa aqui na mesa é a construção do corpo, os Canamari mostram que um corpo, ou melhor, um corpo-dono, só existe nessa relação. Antes de ter seu xerimbabo para alimentar, a menina era alimentada por sua mãe, e sua mãe era corpo-dono em função dessa relação. A menina, a gente pode dizer, era um elemento na constituição do seu corpo-dono, que era sua mãe. Ou seja, a menina tinha um corpo-dono, mas ela não era corpo-dono. Quando a menina começa a alimentar seu xerimbabo, ela está revelando a sua autonomia vis-à-vis a sua mãe. Ela está mostrando não só para sua mãe, mas para todos, que ela também sabe criar. Não por acaso, as meninas recebem xerimbabos para criar justamente quando começam a participar de atividades produtivas, quando acompanham seus familiares até a roça, quando ajudam a mãe a preparar refeições. Já o xerimbabo, esse nunca vai ser corpo-dono de ninguém. É nesse sentido que o xerimbabo vive uma infância eterna. Sempre vai se produzir para ele, mas ele nunca vai produzir e também nunca vai reproduzir. O amor que surge, às vezes, entre a corpo-dono e o xerimbabo é o amor materno, que é o único amor que o xerimbabo vai conhecer. Então, um último ponto, só para a gente concluir, é que se ser corpo-dono de um xerimbabo e ser mãe de um filho são análogos, são esquematicamente uma relação só, que é mediada pela alimentação, é evidente, então, por que os Canamari jamais comem seus xerimbabos. Ninguém, afinal, come seus filhos. Bem, isso não é exatamente uma verdade. Nós os comemos.
Pouca coisa escandaliza os Canamari mais do que o fato de que nós nos alimentamos daquilo que nós alimentamos, ou seja, nós comemos os animais de abate que nós fazíamos crescer. Para falar como os Canamari. Na região de Atalaia do Norte, que era a cidade mais próxima de onde viviam os Canamari, os animais de abate que a população regional comiam na época em que eu vivi mais tempo com eles eram galinhas e porcos. Hoje já tem boi lá, mas na época era só galinha e porco. Para os Canamari, nós somos, sinto dizer, feios. O que na Amazônia também quer dizer eticamente falhos. Nós somos mesquinhos, apressados, não sabemos viver juntos e somos mentirosos. E na Amazônia, ética e estética geralmente são uma coisa só. Ser bonito é ser bom e ser feio é ser ruim. Há uma única palavra para bom e bonito em Canamari e sua forma negativa designa aquilo que é feio e ruim. Os Canamari lamentam as nossas limitações, mas eles não esperam que canibais que comem seus próprios filhos, que confundem relações de alimentação e relações de predação, saibam se comportar de qualquer outra maneira. Obrigado. Luiz, muito obrigada por essa fala tão interessante, porque agora eu vou pegar carona e vou falar dos inimigos, a relação filial com o matador. Então, acho que a gente... Bom, eu também vou me valer do texto, né? O tema que a gente está tratando aqui nessa mesa, como vocês podem ver, ele é vastíssimo e amplo, né? Amplo porque a corporalidade, a produção de pessoas para grupos ameríndios, ele articula uma série de aspectos da vida social, a ontologia, a onomástica, a residência, a alimentação, a cosmologia, enfim, as regras morais, uma série de aspectos da vida social. E, como tanto a Josi já falou, assim como tanto o João e o Luiz trouxeram, é um tema que, desde o final da década de 70, para ser mais preciso, em 79, né, se marca a centralidade da produção de pessoas e produção de corpos na antropologia. Então, por isso, eu vou me valer do texto, porque é um tema hiper vasto. Eu vou trazer os Caritiana lá no final, e para situar quem não é da antropologia, a gente está no evento público, né, eu vou fazer um breve sobrevoo em como essa discussão se coloca na antropologia, para ficar mais fácil situar aqui o que a gente está falando. Tá? Então, vou começar aqui, e, por favor, André, me chama a atenção. Bom, então, em 79, o boletim do Museu Nacional, influenciado pela antropologia social francesa e principalmente pela teoria mociana, traz essa centralidade da noção de pessoa e da fabricação do corpo para os grupos ameríndios. A partir de então, as etnografias revelam que, para esses grupos, o corpo, a pessoa e o parentesco, porque aí eu vou fazer isso, essa produção de pessoas e produção de parentesco, né, são frutos da construção contínua e irredutíveis à ordem do dado, existindo nessas sociedades um investimento social de peso em suas constantes manufaturas. A heterologia é tônica e os componentes que formam o corpo e a pessoa são provenientes de diferentes fontes. A aquisição dos elementos necessários à formação da pessoa varia desde a captura de inimigos, passando por nomes, parceiros cerimoniais, morte, chegando até a influência da Via Láctea, como vai mostrar, por exemplo, o Rachel Domatov Prusdessana, né? Aqueles elementos considerados pelo Ocidente como fisiológicos não são dados naturalmente, e vários são os exemplos etnográficos em que os indivíduos devem recorrer a árduos expedientes de modo a obter e implementar os elementos ou substâncias que os conformem como pessoas e que, inclusive, os tornem capazes de produzir outras pessoas. Assim, em vários grupos, temos um processo em que elementos sociais produzidos e trocados pelas pessoas que integram as redes de sociabilidade, como a xixa, que são as bebidas, né, fermentadas ou não,
nos grupos, os mingaus, alguns vegetais, carne de caça, por exemplo, são metabolizados, são processados e assim auxiliam a formação de substâncias como sangue, sêmen, ossos, leite materno, etc. Além disso, é necessário um esforço atitudinal para não desperdiçar aquilo que já foi adquirido e deve ser mantido no corpo. Todo esse processo social, relacional e situacional demanda uma constante atenção ao que se ingere, às atitudes corporais e morais da pessoa. Bem etnografadas são as ocasiões, quer dizer, não sei se estão bem, né? Da tradução. São as ocasiões em que um casal que espera um filho deve, através do regramento de suas atitudes, dietas alimentares e outras estratégias, empenhar-se para que o ser que está em gestação nasça, cresça e desenvolva-se como humano. Porque, depois a gente pode conversar sobre isso, a forma humana ou a relação entre ato e a potência aristotélica nossa, que eu, humana, estou grávida e o que vai nascer aqui é um humano, não é necessariamente isso que ocorre na Amazônia. É um investimento para que esse ser se torne humano. Então, o que está em jogo aqui é a produção de um ser humano com forma humana, super instável também, né? E comportamento humano. Comportar-se como pessoa, como humano, significa seguir princípios morais e afetivos que distinguem os considerados humanos daqueles que não são. O nascimento de um humano ameríndio é, assim, dosado e preparado com afinco. Mas produzir uma pessoa significa, antes de tudo, produzir alguém que se comporte como tal, ou melhor, como parente. O nascimento não é apenas uma metáfora do parentesco, mas, como vai dizer o Eduardo Viveiros de Castro, um esforço deliberado de negociação, intervenção e manipulação no idocosmos. As propriedades que estão em circulação no parentesco encontram-se também na produção de pessoas, sendo ambos os processos concomitantes, tornando aquilo que a Marcela vai dizer, o campo do parentesco e o campo da humanidade idealmente coextensivos. O verdadeiro humano é um parente. Parentesco e humanidade são quantificáveis e reversíveis. Pode-se não apenas ser, mas tornar-se mais ou menos humano, ou mais ou menos parente. Ao longo desses últimos 45 anos, as etnografias produzidas não podem deixar de ressaltar a intrínseca relação entre os aspectos formais da produção de pessoas e parentesco. Processos que acionam as instituições para parentesco, as relações interespecíficas, as relações interétnicas e os diversos planos do cosmos. Além da interconexão sociológica entre esses múltiplos campos, como afinidade, consanguinidade, corresidência, comensalidade, onomástica, a amizade formal, há a inseparabilidade entre o plano sociológico e cosmológico na formação de pessoas e, consequentemente, do parentesco. Então, o Eduardo vai esquematizar as perspectivas clássicas sobre a socialidade ameríndia em 3 formas de interpretar essas sociedades. Primeira, para o Brasil Central, a economia política do controle, com base na dicotomia doméstico-político-rural. A segunda, a economia moral da intimidade, modelo da Joanna Overing, que se debruça sobre a convivialidade, sobre a prática da sociabilidade cotidiana, que valoriza a produção sobre a troca e a consanguinidade sobre a afinidade. E o terceiro, a economia simbólica da alteridade, que é o modelo francês e também utilizado pelo Eduardo, que, como já se espera, tem inspiração estruturalista e se debruça sobre quaisquer redes de troca para além da sociabilidade imediata do mesmo, enfatizando a alteridade, a relação com o outro, como a guerra, o xamanismo, por exemplo. Nessa vertente, a afinidade e a predação são compreendidas como operadores lógicos das relações. Para tratar os povos amazônicos, então, vamos ficar com essas 2 últimas perspectivas, a economia moral da intimidade e a economia simbólica da alteridade, que, de acordo com uma outra antropóloga, seriam glosadas como antropologia do amor e do ódio. Com certeza, uma diferença tão nítida só pode ocorrer no plano da teoria, e nunca na sociologia, na vida real desses grupos. E o recorte que eu trago hoje é justo sobre esse campo da vida social, o da produção de pessoas e parentesco, para onde confluem e coatuam o amor e o ódio. Os exemplos etnográficos que acentuam a incorporação do exterior dos sócios, exterior e interior também, aí são simplesmente
são ferramentas conceituais para a gente, e analíticas, mas também não existem dessa forma, do seu processo de produção de pessoas e fabricação do parentesco, o tal do modelo da economia simbólica da alteridade, né, ou como ficou mais conhecido, o esquema da predação, descrevem o lugar da guerra, do inimigo, do sangue do inimigo e do homicida entre os grupos de ideologia guerreira. A lógica da predação, que informa o complexo das cabeças-troféu, o sistema de captura de inimigos, a antropologia guerreira, tem como desdobramento os rituais pelos quais os guerreiros homicidas deveriam passar após ter matado um inimigo. A gente pode começar pelos paradigmáticos tupinambá, que comiam seus filhos, diferentemente do xerimbá, mas enfim, mas não eram filhos, porque eram filhos do inimigo. Os guerreiros munduruku, que iam à guerra, matavam o inimigo, traziam a cabeça, e aí sim podiam se casar e adquiriam potência para gerar filhos. Além disso, adotavam os filhos dos inimigos que matavam e criavam como munduruku. Os wari faziam guerra e devoravam os inimigos que matavam. Depois de matarem, se deitavam para o ritual dos homicidas e depois, durante essa reclusão, que o matador wari engorda se preparando para fecundar. De acordo com outro antropólogo, Patrick Manger, a captura desses elementos alheios parece obedecer a uma lógica de reprodução geral do grupo, na qual o intercâmbio de violências se sobrepõe ao intercâmbio regulado pela aliança, criando muitas vezes as condições necessárias para que haja aliança matrimonial. Nesses exemplos e em tantos outros desses grupos guerreiros, ou analisados através dessa perspectiva, a gente tem a importância da guerra, do inimigo, ou do sangue do inimigo, em alguns outros grupos a caça também, enfim, para a lógica da produção de pessoas e parentes. Formado, o para-inimigo morto e o homicida atua na produção de pessoas, parentes e, se quisermos, da sociedade, tanto no plano das relações de aliança, quanto no plano da feracidade, que aí a fecundidade e a fertilidade, né? Isto é, tanto para fora quanto para dentro, pois é a figura do inimigo e a sua morte que incrementam a capacidade de parentar através do próprio fluido do inimigo, o sangue, né, que é filtrado e metabolizado pelo matador durante os rituais, transformados na substância que potencializa a fertilidade. Então, a guerra, as cabeças, o inimigo e o sangue do inimigo surgem como condição da produção de pessoas e parentesco. Como exemplo da abordagem que assinala os processos internos aos sócios, isso é a economia moral da intimidade, né, em que o cuidado, o amor e a produção para a produção de pessoas e parentes, eu vou trazer os Caritiana, o grupo com que eu trabalho há 20 anos. Né. Eu quero ressaltar que os Caritiana, assim como os grupos que eu falei até agora, também matavam, devoravam seus inimigos e guardavam a cabeça troféu. E após o ritual do matador, também estavam prontos a fecundar. Mas vejamos o além disso, vamos ver o amor. Segundo os Caritiana, uma mulher que já teve muitas relações sexuais engravida rápido, mas uma mulher virgem demora cerca de 1 ano para engravidar. Essa diferença é explicada pelo processo pelo qual passa a mulher para aprender a sentir prazer. Enquanto a que nunca teve relações precisa de tempo para aprender a sentir prazer, a que já manteve mais relações sexuais já sabe como é sentir. Para que a mulher aprenda a sentir, o homem deve proceder com calma, estudando o corpo dela e aprendendo os locais em que ela é mais sensível, para que ele possa fazer com que ela se solte. A vagina ainda dura deve ser amolecida pelo pênis para que a mulher comece a sentir prazer. Um Caritiana jamais pode machucar a mulher durante o ato sexual, e um homem que assim o faz é muito mal visto. Para que um casal consiga engravidar, precisa manter relações sexuais assiduamente, com muita vontade, com muito tesão, né? Caso contrário, eles não vão engravidar. De acordo com eles, a fecundação só é possível se, durante o ato sexual, o homem e a mulher liberarem seus respectivos líquidos decorrente do prazer de ambos. E é ali, nessa mistura, que é possível a fecundação. Um casal que convive bem, se respeita e tem bastante desejo um pelo outro não terá dificuldade em gerar um filho. Entretanto, a inveja, a vingança, a feitiçaria de alguém sobre o casal pode impedir a gravidez.
A suspensão da menstruação é o primeiro sinal percebido pelos caritianos de que o casal está grávido. Tanto o marido quanto a mulher são considerados com filho na barriga, e a gravidez é entendida como a confirmação de que os esposos aprenderam a gostar um do outro, que eles passaram a se sentir, se acostumaram e se querem e conseguiram liberar seu líquido junto. Então, isso é aprender a gostar um do outro. As relações sexuais devem prosseguir, pois é o sêmen que faz o feto se desenvolver. Ambos, o marido e a esposa, tomam cuidados específicos a essa condição. Ao longo desse processo, é preciso respeitar a gravidez, cumprindo medidas como a adoção de dietas e o uso de remédios, evitando conflitos e afetos considerados ruins, como raiva e rancor. Assim se garante que a gestação transcorra sem problemas, assegurando que a criança esteja na posição correta para o parto e que esse seja rápido e sem sofrimento. As pessoas que cuidam da mulher grávida, principalmente a mãe, a sogra e o marido, devem estar em harmonia, com gestos, palavras e emoções apropriados para essa circunstância. Indisposições entre essas pessoas, principalmente aquelas que provocam raiva, rancor e tristeza, são perigosas para a gravidez, cujo transcorrer seguro depende das boas relações entre elas. A manutenção de uma gravidez é, portanto, decorrência direta dos afetos que circulam na aldeia, ou seja, a produção de pessoas está vinculada diretamente a isso. Não existe aborto espontâneo entre os caritianos, e se um casal perde o filho, tirou a criança, deixou cair. E isso acontece como consequência de uma mulher não estar satisfeita com o marido, não o sentir mais, quando não gosta mais dele, ou ele não a trata bem. Caso a mulher sinta raiva do marido, a criança pode nascer com problemas. E essa é uma das formas, como eles explicam o fato de que algumas crianças nascerem com algum tipo de deficiência. Assim, o não prazer sexual e o não desfrutar de uma convivência de cuidado, carinho e afeição inviabiliza a produção de pessoas e, consequentemente, dos parentes e da sociedade, não apenas no plano da sociabilidade, mas também no plano da existência física e concreta. Para finalizar, o que é possível verificar é que no processo caritiano de fabricação de pessoas e parentes, o prazer feminino é considerado como tendo a mesma importância que o masculino. Porém, nem o líquido feminino ou masculino, os espermas, vou chamar aqui de os espermas, podem ser apenas substâncias. Como tais, é quase como se fossem estéreis. O que os caritianos nos mostram é que nem só de substância vivem esses espermas, Certamente há também esse aspecto e os caritianos possuem vários modos de adquiri-los e incrementá-los. Contudo, mais do que isso, é necessário que as sensações experimentadas, as emoções, experimentadas pela pessoa, no caso o desejo, ative sua capacidade específica. Não basta ter esperma, é preciso desejar, e é o afeto, o desejo, que altera sua mera condição de substância e a qualifica como matéria fértil capaz de produzir um filho. São também os afetos, como cuidado, amor, carinho, que possibilitam que uma criança cresça na barriga e nasça como esperado, como humano e como parente. É isso. Obrigada. Acho que a gente pode abrir para um debate, Não sei se vocês mesmos têm questões uns para os outros, se a gente já pode abrir para o público. O que você acha, Andréia? Pode ser. Vocês querem comentar alguma coisa ou passamos direto para as pessoas? Então, podemos ouvir. Você quer falar, João? Não? Então, acho que a gente pode passar direto, se vocês tiverem perguntas para a gente. Olá, boa noite. Muito interessante a fala de cada um de vocês. Meu nome é Thaisa, meu sinal é esse. E eu tenho uma dúvida sobre quando você estava falando dos caritianos, quando a mulher não sente desejo ali pelo marido e tal, que
que se ele não trata ela com carinho, se foi isso bem que eu entendi, que a criança pode nascer com alguma deficiência ou com algum problema que você disse, pode nascer surdo também? Thaís, né? Thaisa. Thaisa, obrigada pela pergunta. Sim, a falta de afeto, de cuidado, né, de um marido com a esposa, a consideração dele, se ele não trata bem, não traz comida, não dá carinho a ela, sim, e ela vai ficar com raiva, pode fazer com que as crianças nasçam, sim, com algum tipo de deficiência. Ainda não há nenhum caso de surdez entre os caritiana, mas eu imagino que sim, porque há outros casos de uma pessoa que havia nascido sem cordas vocais, o outro que tem outros problemas de paralisia ou fonação, enfim, que são colocados nesse mesmo registro. Oi, boa noite. Muito obrigado pela fala de vocês. Eu sou da antropologia, eu sou aluno da professora Andréa, e eu gostaria de saber o que vocês poderiam dizer para alguém que está querendo fazer antropologia, dicas de tradução para não, né, traduzir as coisas como gente peixe e acabar criando uma ideia talvez equivocada por muito tempo na antropologia. Obrigado. Então, eu tenho trazido a tradução equivalentes, né? Pegando um pouco experiência própria, né? Quando a gente colocou, por exemplo, Centro de Medicina Indígena. A gente trouxe essa palavra, medicina, exatamente para sair desses jargões que estão acostumados de ser rotulados, né? Quando falo nosso conhecimento, por exemplo, como falei, sobretudo das práticas e tecnologia de cuidado de saúde, cura, traz essas definições como conhecimento tradicional, medicina tradicional, alternativa e saberes, né? Todo tempo saberes, saber não sei o quê, interculturalidade, tudo é intercultural agora. Então, aí eu dizia o seguinte, como eu disse no início, né? Meu pai, ele não está rezando, ele está intervindo sobre o corpo. Que essa intervenção é para o bem e para o mal. Ou seja, é um exemplo muito simples que eu trago. Na mão de um médico, um bisturi ou uma tesoura, ela cura. Ela corta o corpo, limpa o corpo, tira aquela parte que está podre, sei lá o que é, né? Costura, depois a pessoa continua vivendo, cura, né? Do contrário, a palavra na boca do meu pai é bisturi. Entende? Aí não tem nada a ver com reza. Aí é uma manipulação metaquímica e metafísica das coisas, que é para o bem e para o mal. Portanto, eu costumo dizer que meu pai não é rezador, porque não fez teologia. Que faz teologia, que é padre, pastor, freire, eles sabem muito bem as palavras certas, fórmula certa para benzer água, para benzer óleo, né? Aqui não estou dizendo que eu sou contra, estou dizendo que modelo diferente de conhecimento e tecnologia diferente de cuidar do corpo, a pessoa, né? Quando eu trouxe essa palavra medicina, meus professores foram dizer assim, João, os índios não têm medicina, porque esse negócio de medicina é coisa do Ocidente. Eu disse, mas quando a gente vê a palavra em si, por si só, medicina, ela é arte de cura. Quando a gente pega nessa chave de arte de cura, todos os povos têm sua arte de cura, independente de... Né? Daí vem a discussão. Mas política era o seguinte, é engraçado, alguém que chega 524 anos vai me dizer que a gente, povos indígenas, não tem medicina, tem tecnologia? Estou vivendo aqui mais do que você, meu. Mais uma vez. Então, eu trago essa questão de equivalências.
né? Mas tem que explicar bem o que eu estou querendo dizer. Estou dizendo, por exemplo, quando eu pego medicina, estou dizendo que ela é uma tecnologia, né? Tem seus conceitos, tem suas instituições de ensino e tem seus especialistas para exercer essa função. Portanto, no Alto Rio Negro, a gente tem um pouco cético, eu sou muito crítico, quando alguém do Alto Rio Negro diz assim, eu sou pajé porque tenho dom. Espera lá. Não é questão de dom para nós do Alto Rio Negro, ser pajé. É questão de formação. Eu tenho que estudar, eu tenho que submeter ao sistema de acompanhamento, de dieta, de inserção de elementos, etc. Portanto, só que a medicina opera com instrumentos e a nossa medicina opera com palavra. Portanto, palavra para nós é concreta, ela não é abstrata. Para o bem e para o mal. Né? Por que é para o bem e para o mal? Meu pai, por exemplo, essa que eu quero trazer, né? Pode pegar uma água dessa, evocar elementos, evocar no sentido de materializar as coisas, e transformar isso em remédio ou veneno. Ou seja, em poucas palavras, a vacina, determinada dose daquela garrafinha, é remédio. Se tu aumentar aquela dose, já é veneno. Do contrário, é a mesma coisa. Portanto, eu trago mais essa questão de tradução com termos equivalentes. Mas explicando o que seria isso. Se eu posso dar continuidade? Só assim, eu acho que essa ideia de equivalência do João é ótima, porque realmente tem até uma frase um ditado italiano de tradutor traidor, que até o Eduardo Verde diz, tudo bem, você tem que trair a sua língua, e não a língua da qual você está traduzindo. Você tem que fazer com que os termos da sua língua sejam dobrados pelos termos da outra. Então, traduzir aquilo que a gente chamaria de reza por bisturi, por exemplo, é equivalente. Faz muito mais sentido, né? Eu acho, especificamente, porque é aquilo que a operação está fazendo ali naquele momento, e reza é condescendente, né? Nesse momento, me parece. Mas, rapidamente também, só porque eu, como eu tive que aprender a língua no campo, durante a minha convivência, que vai até hoje, com os Canamari, ainda estou aprendendo, você realmente tem que ter muito cuidado. Eu estava até dizendo antes que eu morri de medo, porque com essa palavra uará, e se eu errei? E se, na verdade, tem um pequeno fonema ali, uma inspiração, e são duas palavras diferentes, e o Puruia estava fazendo uma graça comigo, e aí eu ia escrever essa tese enorme sobre isso, e alguém ia dizer, não, é só que você não ouviu direito. Mas aí eu tive que aprender linguística. Acho que hoje eu tenho mais livros de linguística do que de antropologia, porque eu não podia errar. Hoje eu estou completamente seguro da minha tradução. Os Canamari leem meu trabalho, está tudo ótimo. Mas eu tinha que ter certeza, eu tinha que poder garantir que semanticamente, gramaticalmente, aquilo fazia sentido. Então, faça curso de linguística. Eu acho que faça curso de linguística e chame seus amigos de pesquisa para que eles discuta com eles aquilo que você pensa, né? Não só para a tradução, né? Mas aquilo que você está entendendo, porque às vezes a gente acha que a tradução tem um texto que é muito legal, que é o Shakespeare in the Bush. Ele vai te dizer, olha, não dá para traduzir, né? Por quê? Porque nem as mesmas coisas, a própria ideia de equivocação controlada, né? Enfim, porque às vezes você pode até traduzir, mas o entendimento é outro, né? Então, tenha certeza do entendimento. E hoje em dia a gente tem tantos indígenas aí na universidade fazendo e escrevendo e produzindo, né? Posso? João Paulo, Puranga Pituna. É um prazer imenso estar aqui na sua presença física. Eu fui estudante de antropologia na UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará, e, em 2021, quando eu estava no meu terceiro período, a professora Beatriz Moura trouxe o seu texto para ser estudado. E esse foi o primeiro texto do curso que eu me apaixonei, que eu me identifiquei, que eu admirei e falei, uau, esse é o tipo de trabalho que eu quero me inspirar. Esse é o tipo de trabalho que eu quero... É dessa forma que eu quero trabalhar. E uma coisa que eu achei incrível no seu trabalho,
faz tempo que eu li, então eu não lembro dos mínimos detalhes mais, mas eu me lembro do que eu achei incrível foi o fato de que parece que você fez um estudo reverso, né? Quando os brancos sempre foram estudar, né, a comunidade de vocês, você fez o estudo dos brancos. E isso, uau, para mim foi assim uma coisa incrível mesmo. E depois disso, bom, eu não concluí o curso de antropologia, porque eu fui fazer mestrado aqui no litoral do Paraná. Eu já tinha uma graduação, então fiz mestrado aqui no curso de desenvolvimento territorial sustentável, onde eu fiz um estudo de caso de um aplicativo que eu mesma desenvolvi, que é o Nhengatu App, que é o primeiro aplicativo de línguas indígenas de povos do Brasil. E ali, no programa que eu estava, não tinha, é um programa interdisciplinar, então não tinha uma antropóloga que estudasse essa linha de pesquisa indígena. Tinha no outro programa, né, do Proficiamb, que tem lá, mas no de desenvolvimento territorial sustentável não tem. E acabei sempre me comunicando com a professora Beatriz Moura, que é lá, né, de Santarém, e para não ser engolida por esses padrões, eurocêntricos da academia. E aqui eu sei que tem bastante estudantes da academia, e eu também quero, já concluí o mestrado e quero tentar um doutorado, e eu quero aproveitar a sua presença aqui para ver o que você tem para falar para a gente, quais são as indicações que você tem para dar para a gente conseguir sair dessa caixa que eles nos colocam quando a gente entra lá. Obrigada. Então, começando um pouco, pessoal, que ela tocou é uma questão muito particular, né? Que, assim, eu não me projetei para ser antropólogo. Na verdade, queria ser advogado, ganhar muito dinheiro, viver bem. Era essa a minha... É sério mesmo. Né? Só que o fato que mudou foi o fato da minha sobrinha, que eu contei rapidamente, e depois, quando aconteceu, o FAM começou a implementar políticas afirmativas, a professora começou a buscar, né, indígenas para fazer seleção, para participar da seleção. Um deles foi o Gilton, acho que vocês conhecem. Ele ficou comigo e disse, através de uma amiga que eu conheci, ele disse, João, tem vaga para os índios no programa, a gente vai implementar. Mas vaga para quê? Perguntei. Para antropólogo. Aí eu falei, não, quero não. Aí ele disse, você não quer não? Mas vai ser vaga, são 4 vagas, você pode, não sei o quê. Não, quero não. Aí tá, e foi chato esse encontro. Depois, ele insistiu de novo. Ele fez churrasco na casa dele, veio com esse papo de novo. Aí já era. Aí veio com esse papo de novo, né? João, pensou bem que você, vai ser bom para você, não sei o que. Então, já decidi, eu estou decidido. Não vou querer, não quero. Aí tá, ele encheu o saco tanto, né? Ligava, me cercava, etc e tal. Um dia eu falei para ele, veio de novo com esse papo, né? João, pense bem. Eu falei, pensei. Aí, pensou o quê? Não vou fazer. Aí ele ficou chateado comigo e disse, seria bom. Aí eu falei, bem, então, Gilton, já está enchendo o saco demais, vamos fazer o seguinte, pergunto para você, se há possibilidade de pesquisar você. Você. Eu olhei assim, eu? Você, pô. Você é branco, né? Vocês não vão pesquisar nós? Lá na nossa comunidade, ficam solteiros lá sozinho, barbudo, fumando muito, sem mulher, sem filho, querendo caçar, querendo pescar, né? Quero saber disso, né? O que move vocês lá? Se tiver essa possibilidade, eu quero. Foi quando a gente conversou, levar a sério, né? Só que quando eu tentei fazer isso, a minha vontade era essa mesmo. Fazer estudo ou análises de dissertação, tese, a partir da epistemologia indígena nossa, tucano.
Quando eu fiz isso, eu entrei, fiz meu campo etnográfico, né, no IMPA, na área de ictiologia. Aí eu estudei, fiz estágio, tipo estágio, classificação dos peixes, família, espécie, não sei o quê, tudo aquilo lá. Fui reprovado ainda, tinha que fazer prova, né? A professora não sabia que eu estava fazendo pesquisa, mas ela aplicou prova e levou a sério, né? Eu tirei o mais baixo que tinha. Aí tá, beleza. Aí tinha esse material, aí eu cheguei comigo e falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Agora eu vou estudar, né? Fazer uma análise sobre... Eu não tinha mais teoria, digamos assim, teoria que sustentasse minha análise sobre isso. Teoria tucano. Fiquei desesperado e foi quando eu decidi que tinha que primeiro, minimamente, sistematizar o conhecimento tucano para poder dialogar com a ciência ou com fazer minimamente essa análise. Foi o que eu fiz, daí que saiu essa dissertação, a primeira dissertação. Continuando, saiu a tese. Eu não tenho bibliografia, na verdade. Como eu falei, minha vida é movida de luta, na verdade, né? E sempre falo que eu pego antropologia como um instrumento, né, para sair desses jargões conceituais forjados e traduções simples. Quanto mais você usa a palavra sagrada, simplifica demais aquilo que é complexo para nós. Quanto mais você traduz espíritos, espiritualidade, você encaixa numa lógica ocidental de relacionar com Criador-criatura, porque religião é isso, né? Você tem Criador que está te vigiando, Big Brother todo o tempo, e você tem que rezar, pedir perdão para rezar, né? Para benzer, né? Para poder salvar, né? Para nós não existe isso. Existe aqui, ó. É porrada, meu amigo. Tem essa de Criador-criatura, rezar. Não, eu tenho que negociar, tenho que brigar, tenho que construir parceria, eu tenho que trocar as coisas para poder garantir minha qualidade de vida. Essa que é a relação horizontal, não é vertical, né? Então, tem poucas produções sobre isso, né? E tem muita vontade. Mas essa muita vontade, ainda, meu ponto de vista, né? E a crítica que eu trago, que já fiz, repito, é na chave de etno ou na chave de sagrado. Entristece muito quando os jovens indígenas ainda estão nesse matapi. Mas um dia esperamos sair dessa, né? Trazer um diálogo de fato. Bibliografia que eu tenho são minhas produções, etnografia que a gente produz no NEAI, também o FOPA tem um grande trabalho agora, tem um grupo muito forte, né? Trabalhando com o Munduruku, com vários povos aí. Florencio, tem uma turma de professores que está trabalhando nisso. Né? Acho que é isso. Obrigado. Olá, boa noite. João, eu tracei alguns paralelos da tua fala com a minha experiência de trabalho e acadêmica, mas principalmente com o povo que eu me dedico e que eu trabalho mais proximamente, que é o povo caingangue, né? Que nesses 12 anos de FUNAI me valeram 5 doutorados aí de aprendizado. Mas, pensando nessa questão da tradução, eu fiquei pensando em algumas coisas que apareceram em alguns trabalhos de indígenas daqui, como, por exemplo, do Douglas Caingangue, do termo Nongá, que ele usou para trabalhar a gestão ambiental, territorial, que é o dono da terra. E um dos grandes embates que ele teve com esse Nongá era como qualificar esse dono a partir de uma perspectiva indígena, de um dono que vem muito ao encontro do que o Luiz falou, no sentido de um dono que alimenta, que cuida daquele território para que ele continue propício para a reprodução física e cultural, que é um dono que cuida dos seus cemitérios, dos umbigos que estão enterrados ali, de um dono que não tem uma característica que, para nós, de Uruá, não indígena, tem a propriedade, né? É uma propriedade que não é uma propriedade de posse, mas uma propriedade de trabalho, que te exige manutenção e trabalho para manter aquilo vivo, né? E de como para ele foi difícil nesse sentido de dialogar, inclusive, com os próprios professores nessa abertura de
fugir dessas caixinhas da nossa semântica e da nossa língua quando vai conceituar a partir de uma lógica de pensamento indígena. Também quando você falou da manifestação metafísica e metaquímica do bisturi, e depois você complementou remédio e veneno, isso eu queria chamar a atenção. A Rosane Caingangue, que foi uma tremenda lutadora, foi companheira há muito tempo do Álvaro, foi madrasta da Dayara, da Dayana, ela sempre me falava que vocês têm outras formas que a gente nem vê, mas que vocês estão agindo. E daí, quando o Romero Jucá liberou ali no governo Temer a lei dele da mineração em terras indígenas, eu falei, e aí? A Rosane já estava bem mal. Ela, e aí? O que a gente vai fazer? A Rosane dela falou, já falei com umas 50 pagelança, a gente vai apodrecer ele por dentro, Mauro. Não se preocupe, a gente vai apodrecer ele por dentro. Então, como é o bisturi para cura, mas também é o veneno, a palavra, a pagelança, né? E, por final, isso que você chamou agora, eu estava falando com um amigo Caingangue, qual que era a diferença básica deles para os guaranis. Ele falou, os guaranis querem a terra sem mal, a gente quer terra, luta, baile e mulher. A nossa vida está aqui e é aqui que a gente tem que fazer o mínimo para garantir a nossa sobrevivência. Então, achei bem parecido. Nesse sentido, eu queria te perguntar uma coisa. Como funciona, a partir da lógica que você colocou da nominação, a nominação ligando a tudo, a lógicas de parentesco, a lógicas de território, quando a nominação é exterior, as etnomias, como os povos indígenas estão se levantando contra isso, por exemplo, Laclano e Xoclen. O Xoclen como um nome que o colonizador deu a partir do contato com povos estranhos aos Laclanô, e eles hoje se reivindicando Laclanô. Isso está acontecendo muito na Amazônia, renegar o nome que são conhecidos pelo Estado brasileiro. Como tem implicações isso ser reconhecido pelo Estado por um nome que não liga a nada, ou que liga a um preconceito? Pergunta difícil de responder, hein? Então, eu queria só esclarecer um pouco por que eu estou trazendo essa terminologia de metafísica e metaquímica, né? Metaquímica, pelo seguinte, por exemplo, eu sofri um corte, digamos assim, exemplo simples, um corte, né? Estou no roçado, e eu vou lá com meu pai e digo assim, pai, faça uma sessão de cura da ferida. Beleza. Ele vai evocar elementos travosos que contêm os vegetais, né? Então, para poder evocar esses elementos, ou substâncias, ou essa qualidade trasvosas, ele vai ter que saber os vegetais, os tipos de vegetais que contêm esses elementos, essas substâncias. Senão, ele não vai evocar nenhum, de modo nenhum, né? Porque não tem como evocar, né? Então, nesse sentido que eu estou trazendo isso, em vez de pegar a folha, manipular as coisas e tal, ele não vai fazer isso. Quem faz isso é farmacêutico, ou outros, né? Mas meu pai não precisa disso, mas precisa saber os vegetais, os tipos de vegetais que contêm essa substância para curar a ferida. Metafísica. Metafísica é mais fácil. Digamos que... Não é? Seu nome, né? Josi. Digamos que ela está apaixonada. E essa é a paixão dela, né? Não quer nada com ela, né? Ela começa a sofrer. Ela vai lá com meu pai e diz, pô, seu vídeo, estou afim desse rapaz ou dessa moça, ou o que for. Só que ela não quer saber nada. Eu pergunto para ela, beleza, Josi, eu vou dar um jeito para você, mas tu vai aguentar? Ela diz, vou, eu gosto dele, eu amo ele, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai evocar as qualidades mais belas que ele conhece. Seja dos vegetais, seja dos minerais e seja dos animais. Por exemplo, ele vai construir seu corpo as qualidades de diamante. Alguém não gosta de diamante? Alguém não quer diamante? Todo mundo quer, né? Essa coisa ninguém dispensa, né? Ele vai evocar elementos, ouro. Todo mundo quer ouro, né? Então, ele vai evocando essas coisas, construir o corpo dela a partir das qualidades que ele conhece. Melodia de pássaros, né? A voz dela vai ser uma água mesmo, ou um perfume, ou qualquer elemento que ela leva. Aí diz, passa, faz isso, mas faz dieta, faz tudo, tem etiqueta que tem que fazer. Ela passa,
Depois de 3 dias, chega o amado dela, chorando. Aí ela vai ter que aguentar. Né? Ou seja, essa é uma manipulação metafísica, eu chamo. Por que isso é possível? Porque, como eu falei no início, o próprio corpo é uma potência. Ela é uma potência. Portanto, não tem como dizer que não. Do contrário, o veneno, mesma coisa. O que é feitiçaria para nós? Feitiçaria nada mais é que evocar elementos venenosos, dos vegetais, dos animais, que tem para destruir a pessoa. Então, remédio e veneno são a mesma coisa, mas depende disso. Então, quando eu ando assim, pelo Brasil, norte a sul do Brasil, leste a oeste do Brasil, eu percebo umas questões. Que essa forma de evocar se dá várias formas. Por exemplo, nós do Alto Rio Negro evocamos as coisas, né, pela oralidade, versando, ficando mesmo, né, chamando mesmo. Não é mistério, não. E os povos de Yanomami, eles evocam as coisas pelo corpo. Cantam, dançam, gesticulam, usam os elementos. Para curar, eles fazem todo um movimento do corpo, do meio corporal. Os Guajajaras, eles evocam as coisas para cura, para tudo, no canto, cantando. Então, a partir do momento que a gente consegue pegar a chave como evocar, dá para entender várias coisas. Daí, o conceito do corpo, para nós, perpassa pelas qualidades, quando o senhor falou que os indígenas comiam o morto do guerreiro, não é qualquer um, né? Uhum. Exatamente, me parece, apropriar essa qualidade para construir e ser mais pessoas, se não me engano. Aí eu queria terminar com essa questão que está na minha dissertação, que seria evocar de uma especialista guajajara, que eu ganhei de presente esse verso e coloquei ou essa reza, né? Ou esse Bacessé. Diz o seguinte: cura-te, minha filha, com a luz solar e os raios da lua, com o som do rio e a cachoeira, com o vai-vai do mar e flutuando os pássaros. Cura-te, minha filha, com folha de hortelã, com óleo do neém e eucalipto. Abraça-te como um grão de cacau e um toque de canela. Coloque o amor no teu chá, em vez do açúcar, e tome olhando para as estrelas. Cura-te, minha filha, com os beijos que te dá o vento e os abraços da chuva. Torna-te forte, com os pés pelados na terra e com tudo que nasce nela. Obrigado. Eu não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta. Sim, vamos. Eu ainda tenho algumas questões para você, João. Eu fico imaginando essa questão de ser dono, e também da parte, por exemplo, de como o indígena, os povos indígenas, eles lidam com o corpo, com simbologias, por exemplo, de colares, quando uma pessoa que tem um afeto muito grande, uma ligação muito grande com um outro amigo dele, indígena, que está ali, e eles trocam objetos, isso também tem a ver com cura. Quando eu tenho um colar e dou esse colar para outra pessoa, eu já vi isso em algum lugar. Essa questão da amizade, do vínculo, também é tratado como cura. Então, como eu falei, para nós, o que move, o que nos qualifica como humanos, é uma relação na rede, uma...
Tá. A rede de relações se constrói para nós nas diferenças, não é na igualdade. Portanto, a troca para nós é um fato importantíssimo, né? É isso que nos garante essa relação equalizada, essa relação equilibrada. Na medida que a gente se iguala ou se busca na igualdade, não tem nenhum sentido. Eu vou dizer por quê. Nós, Pau d'Alto Rio Negro, nós não casamos entre jovens do mesmo grupo. O antropólogo sabe disso, a professora sabe disso, né? Por exemplo, eu não posso casar com uma jovem tucana, porque a gente considera como uma jovem que é consanguínea minha, ou minha sobrinha, minha filha, etc. Tem que casar com uma jovem de outro grupo, né? É isso, por quê? Porque quanto mais eu relaciono com o diferente, vou me construir como pessoa. Aí vai ter essa circulação de conhecimento, circulação de trocas, circulação de sociabilidade, né? Então, se eu casar com uma jovem tucana, eu vou me fechar, eu vou me atrofiar, eu não vou ter rede de parentesco, rede de troca. Então, isso para nós é muito importante, por isso que a gente preza no sistema de troca, né? Então, essa relação também a gente transporta com esses humanos que habitam em outros domínios, que eu falei, o Aimaçã. Todos os lugares, seja cachoeira, rio, lago, são habitados por esses humanos. Costumo dizer essa ideia do dono agora, né, que está trazendo. Eu costumo dizer, é difícil na cidade encontrar um terreno que não tenha cerca, né? Difícil. Quem tem mais condições, contratam, né, pessoas com arma para poder vigiar aquele terreno seu. Como eu, que não tenho dinheiro, coloca caco de vidro, né, no muro para poder o ladrão não entrar. O que significa isso? Significa que você está protegendo o que te pertence. Aquela pessoa só pode entrar no seu terreno aquela pessoa que você está consentindo ou aquela pessoa que você autoriza. Caso contrário, se você não tiver nem consentimento nem autorização, essa pessoa que atrever a entrar lá está correndo risco de morrer. Está correndo risco de ser atacado pelos pitbull seu. Essa questão, essa lógica, é a mesma lógica que nós temos com esses donos ou com essas pessoas que habitam nesses lugares. Portanto, quando a gente vai fazer caçaria, excursão de caça, de pesca ou derrubar roçado, nós primeiros pedimos licença e trocamos com eles. Uma relação direta. Portanto, aí entra a questão do colar, como a jovem falou. O cocar de pedra que tem aqui, para nós, são valiosíssimas. É com isso que a gente troca. Com isso que a gente estabelece relações e garante a qualidade de vida, né? Portanto, essa relação que nos interessa. Quando a gente discute a mudança climática, é a chave que nós propomos a entender, para além dessa noção de destruição, poluição e tal. Obrigado. Alô? Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz sobre isso do corpo dono. Você falou muito em relação ao xerimbabo, e também uma relação de mãe para filho, para filha, né, que a relação de alimentar instaura o que seria esse corpo dono de alguém, é sempre em relação a alguém, né? Tu conseguiria trazer mais elementos assim dessa relação de corpo dono entre pessoas humanas, digamos assim? O que mais está em jogo além da alimentação? Sim, na verdade, eu usei o exemplo do xerimbaba, mas eu poderia ter usado muitos outros. Eu poderia ter usado o exemplo de uma mãe, efetivamente, com o seu filho, né? Para os Canamari, quando nasce uma criança, eles fazem uma série de práticas, né, perinatais, que a gente chama de couvade,
que para os Canamari elas são muito nitidamente práticas para proteger os Canamari do perigo que aquela vida nova representa. A criança, quando nasce, ela literalmente é tucunatã, não gente. Quando ela mama, aí a história muda. Aí a pessoa que dá de mamar, a mãe, que não necessariamente a mãe biológica, a pessoa que dá de mamar se torna a corpo dono e a criança recebe um nome, né? Como o João estava dizendo. Só que tem várias relações que os Canamari interpretam como isso, a relação de corpo dono e dependente, né? Esse é o termo que eu uso. O xerimbaba é um termo muito bom, mas também é um termo meio carregado. A relação do chefe com seus seguidores, o chefe é corpo dono, porque o chefe sabe as músicas que regeneram a flora e a fauna para que as pessoas possam se alimentar, ou seja, ele alimenta indiretamente, ele cria as condições para que as pessoas possam se alimentar. Durante muito tempo, hoje não mais, mas quando eu vivia a maior parte do tempo lá, enfim, hoje fico menos, a FUNAI era chamada do nosso corpo dono também, ou nosso pai, porque a FUNAI tinha ajudado a expulsar os não indígenas da área e tinha dado a eles, depois de muito tempo em relações de patronato com diversos invasores, terçados, machados, as condições de se alimentarem de novo, de não dependerem dos outros terem, enfim, precisar de trocar com os patrões para receber comida. O pajé é o corpo dono do espírito, que no Canamari assume a forma de uma resina, né, uma espécie de pedra, que eles guardam num pote, só que a diferença do espírito é que o espírito não pode comer comida humana, ao contrário do xerimbabo, que você mastiga e dá. O pajé só come, ele tem que ser tabaco. Então o pajé tem que alimentar tabaco, que é comida de não humanos, né? É jorcô a palavra também. Espírito é uma tradução pobre, o João tem absoluta razão, não é a palavra certa. Mas é o jorcô que o xamã, o pajé, familiariza. Então, é um conceito-chave, na verdade. O ará eu traduzi como corpo dono, mas, na verdade, essencialmente, ele é a parte que está numa relação, no polo superior de uma relação assimétrica com outro polo, com um dependente. Então, tem números, ela é extremamente portátil, e ela é uma chave para interpretar, enfim, talvez eu tenha usado para interpretar mais do que eu poderia, mas para muita coisa ela serve. Você estava nessa relação com aquele senhor que você chamou de vô? O Puruia. Não, na verdade o que aconteceu nos Canamari no início foi enfim, eu fui descobrir isso muito tempo depois. O Puruia é meu avô, eu chamava ele de avô, mas eu não chamava as outras pessoas pelos termos de parentesco que eu deveria chamar. Hoje eu chamo, mas na época eu não chamava justamente porque, como muitas terminologias de parentesco, os Canamari, se eu começasse a chamar todo mundo por termo, ia ter certas mulheres que seriam esposáveis para mim. Isso começaria a virar um problema. Então, eu evitava toda essa terminologia para não criar problema. Só que o que eu descobri depois é que é o contrário. Quando eu cheguei, porque eu cheguei nos Canamari por meio de um projeto do Centro de Trabalho Indigenista, que é uma ONG, que tinha uma parceria com a FUNAI. Então, eu cheguei no barco da FUNAI, com um funcionário que eles reconheciam como da FUNAI, escrito FUNAI. Então, eles me associaram à FUNAI e eles associaram ao corpo dono deles, o que é aterrorizante. Depois, agora, enfim, era a última coisa que eu queria estar, a última posição na qual eu queria estar. Mas o Puruia não. Embora ele seja meu corpo dono, foi uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. E, enfim, tive muita sorte de conviver com ele o tempo que eu convivi. Mas ele nunca ninguém chamou ele de meu corpo dono. Gente, então... manda ver aí, João. Professora, eu acho super importante a senhora trazer essas questões das restrições alimentares, a construção do corpo da mulher, das crianças, né? A gente tem lutado muito, estamos lutando ainda, para que isso chegue aos gestores públicos. Né? Porque o DICEI, por exemplo, não considera, os profissionais de saúde não consideram isso, consideram como superstição, como magia, como tabu, né? E como que a senhora pensa ou está trabalhando para desconstruir isso e que isso se torne uma política pública, não só para benefício dos indígenas, mas para o benefício da sociedade? Eu pergunto por quê? Porque muitas coisas que a gente olha, né, a gente pratica, poderia ser
também benéfico à sociedade em geral. Por exemplo, as mães. Restrições alimentares com assado, peixes gordurosos, não sei o que mais, etc., poderia ser, né, benéfico para todos. Mas me parece que isso ainda não é um desafio muito grande. Como que... João, obrigada por essa pergunta. Assim, o que eu vejo em Rondônia, os Caritiana estão em Rondônia, né? Não apenas eles, ali a casa de referência, a Casai de Porto Velho, é uma Casai de referência, que várias etnias vão para ali, né? E o que a gente vê é, sempre eles estão falando comigo, eu não posso ficar aqui, eu vou ficar mais doente, porque a comida é ruim, eu tenho que sair daqui. E ainda não tem, né, uma adequação a isso, né, a essa alimentação que favorece a eles e a recuperação, porque a saúde desses grupos que estão ali, eu não gostaria de generalizar, né, mas ela está muito associada ao que se ingere, né? Os Caritiana, absolutamente tudo, inclusive durante a gravidez, então o pré-natal também. Então, eles fazem pré-natal, acho que precisam ficar na Casai por alguma questão de gravidez de risco, alguma situação um pouco mais incomum, padece dessas coisas. Aí acaba vendo aquele tráfico de alimentos para dentro da Casai, né? Ou quando os indígenas podem sair dali, vão para outros lugares e ali são alimentados. Mas eles entendem não apenas a alimentação, mas uma série de outros fatores, como a temperatura, ou está muito calor, ou está muito frio na Casai, como isso interfere na saúde, a água que ingere, enfim, quem está ao lado também, né? Uma série de condições que é difícil que a gente consiga. Eu particularmente, meu diálogo é muito restrito, é muito ali com o DICEI, eu colaboro eventualmente com o DICEI, ou com o DISE, também ali de Porto Velho, né? Mas é algo que se vai brigando e pouco se consegue, né? Agora, eu acho que com indígenas à frente da CESAI e de vários DICEIs, talvez a gente pudesse tentar aí, né, como já tem, por exemplo, a Casa Ticuna, né? Se não me engano, os Ticuna tem uma casa só para eles, né? Uma maternidade, e que vai levar em consideração tudo isso, porque é uma fase importantíssima justamente para a produção de pessoas e de parentes, né? Então, acho que a gente poderia aproveitar essa maré favorável com o Ministério dos Povos Indígenas, com indígenas à frente da saúde, para que a gente pudesse, pelo menos, ter algo dessa tal saúde diferenciada que se tem direito constitucionalmente, né? E que não, na prática não ocorre, né? Enfim, mas eu mesmo faço muito pouco. Isso. Então, no Centro de Medicina Indígena em Manaus, já atendemos em torno de 13.900 pessoas. É muita coisa. Maioria absoluta são não indígenas que vão lá, com sérios problemas, né? E dessa parcela, maior parte são as mulheres. Exatamente nós entendemos exatamente por essas questões, né, de descuido com a alimentação, com resguardo, com série de restrições. Oi. Bom, gente, vamos encerrar, então. Obrigada pela presença de todos. Espero que tenham gostado, aproveitado bem. Aos nossos convidados, uma honra, um prazer. Que não seja a primeira vez nem a última, né? Que possa ser repetido muitas vezes esses encontros. E continuem conferindo a programação do programa público, que ainda tem muita coisa por vir. Obrigada, tá, gente? Boa noite.